Canal Graça Divina apresenta: O inimigo está atrás de você, escolhido. Deus está lhe enviando um aviso. Quando você lê o livro inteiro da Bíblia, uma das coisas consistentes contra as quais Deus falou é o pecado sexual. A palavra sexo para algumas pessoas não é mais algo assustador ou puro, mas uma diversão casual de se fazer. Você pode se surpreender por eu usar o termo puro e sagrado, mas é claro que é. Quando você desfruta e libera o seu desejo sexual dentro das paredes do casamento, você fará algo sagrado e puro. Ouça o que a Bíblia diz sobre o casamento em Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Quando a Bíblia repete um determinado assunto no Antigo Testamento, as palavras de Jesus e os outros escritos no Novo Testamento, é importante prestar atenção à instrução de Deus a respeito desse assunto. Por exemplo, a questão da imoralidade sexual foi abordada por Deus na Antiga Aliança, e ele a chamou de abominação diante de seus olhos. Jesus Cristo disse que isso contamina o homem, e nos escritos dos apóstolos foi descrito como um pecado contra o corpo. A natureza do inimigo mortal do homem, o diabo, é usar tudo o que for possível para garantir a derrota e a destruição do homem. O sexo, conforme explicado nas Escrituras, é visto como um meio pelo qual um homem e uma mulher se tornam uma só carne. Portanto, o diabo tirará proveito disso, usando seus agentes humanos para atrair homens e mulheres e drenar o potencial dado por Deus neles. Quer você acredite ou não, a verdade é que o mundo em que vivemos é espiritual. Há um lado espiritual na vida. Empresários, políticos, artistas, educadores e outras áreas humanas de influência conhecem e acreditam na espiritualidade da vida e deste mundo em um modo geral. A maioria usa isso como vantagem e atende às expectativas pessoais em sua esfera de influência. Então você pode pensar que essas coisas são crenças supersticiosas. Mas eu garanto a você, o diabo pode destruir a vida de qualquer indivíduo com apenas 5 minutos de prazer sexual. O apóstolo Paulo tem algo a dizer a todo crente sobre o pecado sexual. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 18, as palavras de Paulo para nós a respeito da imoralidade são: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O fato de que Deus está lhe dizendo para evitar e fugir de qualquer forma de imoralidade sexual, não é apenas para ele, mas também para protegê-lo de prejudicar o seu corpo. As pessoas do mundo podem chamar isso de diversão ou prazer, mas você, como cristão, deve saber que o diabo está procurando qualquer brecha para pegá-lo. Portanto, você deve evitar satisfazer esses desejos lascivos. Existem demônios de prontidão esperando que você caia nessa tentação sexual, para que possam acrescentar algo em sua vida para dificultar. Coisas como doenças, impotência, corpo fraco e outros. O desejo sexual em você é para o momento certo, e isso é o casamento. E sabemos que a relação sexual é o que sela a aliança do casamento. É a relação sexual, de acordo com a escritura que acabamos de ler, que o homem e uma mulher se tornam uma só carne. Portanto, você pode imaginar o que aconteceu com aqueles com múltiplos parceiros sexuais. Mesmo que você diga que só se entrega a um parceiro, isso ainda é um pecado e uma mentira que o diabo está vendendo para você. Ter qualquer relação sexual com qualquer pessoa que não seja sua esposa legalmente diante de Deus e o homem, seu esposo, é chamado de roubo, porque eles não são seus. Até que você tenha se unido por casamento com essa pessoa. A grande pergunta que você deve responder é quando você começa a roubar o que não é seu estando solteiro. O que te faz pensar que quando você for casado não vai continuar traindo seu cônjuge e ainda o que não é seu? Deus é um Deus onisciente e sabe o que é melhor para você. Portanto, quando ele avisa sobre algo como filho dele, é para protegê-lo, não para prejudicá-lo ou negar qualquer coisa. Permita-me ler para você uma escritura em Romanos capítulo 8, versículo 32, que diz: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Essa escritura falava sobre Deus que nos deu algo precioso.
E o escritor apóstolo Paulo está nos perguntando o que mais Deus não pode nos dar. Deus nos fornecerá qualquer coisa, desde que seja boa, porque nada de mal vem dele. Muitas pessoas dizem coisas como é isso, como me sinto e preciso me expressar. Mas isso não é verdade, porque eles dizem isso para desculpar sua falta de autocontrole. Na maioria das vezes, os seus sentimentos resultam do que você viu ou ouviu. Quando você controla o que seus olhos veem e ouvem com seus ouvidos, haverá menos excitação nesse desejo sexual. Falei menos porque também sou humano. E eu sei que ficar solteiro por um tempo pode fazer você ansiar por esse prazer. Mas existe um fruto do espírito chamado autocontrole. Permita-me dizer algo aos meus ouvintes que são solteiros e namorados. O desejo sexual é real e pode ser manipulado contra você pelo diabo. Meu conselho é fugir de toda a aparência de maldade em casais de namorados, especialmente aqueles que se sentem atraídos um pelo outro, ou uma atmosfera de imoralidade sexual deve ser evitada para proteger ambas as partes. A vida de Davi é um exemplo típico do que pode acontecer a um homem ou mulher que escolhe se entregar à imoralidade sexual e ceder ao seu desejo lascivo. Com a vida do rei Davi, você pode ver que na maioria das vezes, a história não termina com um ato de imoralidade sexual, mas leva a outros pecados que podem marcar a vida e o testemunho de uma pessoa. Como resultado do rei Davi satisfazendo o seu desejo lascivo ao roubar a esposa de outro homem, a casa de Davi teve eventos trágicos, com sangue derramado. O rei Davi em algum momento teve que fugir do seu palácio por causa da ganância de poder do seu filho. 3 de seus filhos morreram por causa desse único ato. O diabo é muito sutil e também chamado de acusador dos irmãos. A intenção dele não é realmente sobre você satisfazer esse desejo, mas ele quer que você se entregue ao ato para que ele tenha um motivo para adicionar muitos desprazeres em sua vida. Ele planeja a longo prazo e quer roubar e destruir qualquer coisa boa que possa acontecer com você. Cuidado para não cair na armadilha do inimigo, para roubar aquele segredo que Deus lhe deu para preservar você e toda uma geração. Se você não entender essa afirmação, pergunte a Sansão. A vida e o destino de Sansão foram destruídos no lapso de uma mulher. Sansão teria vivido mais tempo e Israel teria desfrutado de paz e também de proteção das mãos de seus inimigos se Sansão tivesse se controlado e fugido da imoralidade sexual. Quando você olha para a história de pessoas que o sexo destruiu, você pode ver que seu desejo lascivo as controla. Eles não têm a capacidade de pensar bem. Essa é a razão pela qual a palavra de Deus nos pede para fugir e não apenas ir embora. Davi pensou nas consequências se ele, como rei, fosse encontrado com sua esposa subordinada. Da mesma forma, Sansão nunca pensou nas consequências de contar a uma mulher o segredo que Deus lhe dera para fortalecer, mesmo quando ela perguntava consistentemente, porque um homem sensato teria parado e analisado a situação. Pelas histórias desses 2 personagens da Bíblia, você pode ter certeza de que o diabo não está apenas atrás de você, mas atrás do que Deus pode fazer com que você se torne uma bênção para o seu mundo. Então, o diabo tentará usar o pecado sexual para atrair e mudar o seu caminho do destino para a destruição. Não se preocupem, filhos de Deus. Deus pode lhe dar a graça de sujeitar o seu corpo e esperar pelo casamento. Se você já se entregou antes, pode pedir misericórdia e retornar ao Senhor e escolher permanecer puro. Obrigado por assistir o nosso vídeo inteiro. Se você gostou, dê um like. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de ativar o botão de notificação para ser notificado quando enviarmos novos vídeos. Além disso, deixe os seus comentários abaixo sobre os tópicos sobre os quais você deseja que façamos um vídeo e deixe-nos saber a sua opinião sobre este assunto. Até a próxima!